Olá, sejam muito bem-vindos à página Pensando em Deus, um canal de bênção e vitória para a sua vida. Hoje nós temos uma reflexão maravilhosa e muito importante para a nossa vida espiritual. Certamente você já ouviu falar sobre a armadura de Deus, que se trata da espada, que é a palavra, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçado nos pés, as sandálias, preparação do evangelho da paz. Todos esses itens, com certeza você já ouviu na sua trajetória, em alguma pregação que você tenha ouvido ou presenciado. E uma grande pergunta que muitas pessoas têm é: será que essa armadura, para que nós possamos nos revestir, essa armadura ela é física? Nós temos que literalmente portar um capacete, uma espada? Aonde eu consigo esses itens para que eu possa me revestir dessa armadura poderosa, para que eu possa ter vitória na minha vida, tanto física quanto espiritual? No vídeo de hoje você vai aprender ou até mesmo relembrar acerca desse assunto tão importante. No livro de Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta à igreja de Éfeso para orientar aos crentes como eles podem ter vitória no campo espiritual. Como é que eles conseguem se revestir do poder de Deus e estar fortalecidos contra as astutas ciladas do diabo. Como nós sabemos, o nosso inimigo de nossas almas, ele ruge como um leão, procurando, buscando a quem possa tragar. Mas, como nós também sabemos, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Mais poderoso, infinitamente mais, é o nosso Deus. Mas para que possamos ter vitória na nossa vida espiritual, na nossa vida física também, nós devemos estar revestidos da armadura de Deus, do poder de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo, então, para que os crentes pudessem entender esta carta tão extraordinária e tão maravilhosa, que eu posso até aqui citar que ele não aprendeu lendo outros livros ou algum outro ensinador ou fez entender. Na verdade, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele teve essa percepção, esta revelação gloriosa e escreveu em uma carta e revelou para a igreja de Éfeso, que agora, nesses dias atuais e também a história da igreja, nós podemos ler esta carta tão maravilhosa e aprender mais sobre a batalha espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele utiliza de uma figura de linguagem, o que era comum naquela época, para que as pessoas pudessem ter uma percepção tão simples e fácil, porque o evangelho, ele é simples. As pessoas naqueles dias tinham uma visão de um soldado romano. Era muito comum patrulhas, soldados estarem ali naquela região, patrulhando, até mesmo andando, fazendo vigias e lutando muitas das vezes. E pela história, um dos maiores exércitos, um exército mais poderoso e mais numeroso, era um soldado romano. Por conta das suas estratégias de batalhas, eles conseguiam vencer facilmente os seus inimigos. Até historiadores contam que um soldado romano poderia facilmente lidar com 5 soldados do exército inimigo, devido à sua formação de batalha, devido ao seu treinamento, devido à sua armadura, devido à sua preparação. Assim também é o crente. Quando nós estamos revestidos da armadura espiritual de Deus, nós conseguimos vencer o inimigo, mas não é na nossa própria força. Esta é o cerne, a questão aqui desta passagem tão maravilhosa. Vamos analisar a epígrafe no capítulo 6, no verso de número 10, diz: a armadura de Deus. A primeira orientação do apóstolo é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o fortalecimento do crente não é no seu próprio intelecto, não é quanto ele tem de dinheiro no banco, não é no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, muito pelo contrário.
A nossa força, ela vem do Senhor dos Exércitos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando nós analisamos também o verso de número 11, fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Firmes como uma rocha. Firmes como uma casa que foi edificada, né, em um lugar sólido, uma rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo de nossas almas, ele anda em nosso derredor procurando a quem possa tragar. Esse inimigo que nós temos, ele é espiritual, ou seja, ele não precisa se alimentar, ele não precisa dormir, então ele é astuto, ele vem com sutilezas. E quando nós nos revestimos do poder de Deus, nós temos a percepção, discernimento espiritual, capacitação para que nós consigamos vencer as batalhas espirituais que todo mundo enfrenta, seja crente ou não crente, todos enfrentam. A diferença é como você vai estar nesta batalha. Então a orientação é revestir-vos do poder de Deus. Se revista da graça, do poder de Deus, da armadura poderosa que Deus ele disponibiliza para todo crente. Nesta batalha vós não tereis que pelejar, assim diz o Senhor. Nós não estamos sozinhos nas batalhas. Nós não estamos à mercê do tempo, do acaso, do inimigo, muito pelo contrário. O nosso Senhor é o Senhor dos Exércitos. E não há nada que possa impedir o trabalhar, o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Se esta mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu comentário, seu like e vamos continuar. Então, no verso de número 12, fala um assunto muito importante e edificante para as nossas vidas. Olha só, se você tiver sua Bíblia, eu peço a gentileza de acompanhar comigo, mas olha só, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As pessoas gastam muita energia, as pessoas gastam muito tempo pensando que uma outra pessoa é seu inimigo mortal, é alguém que deve se batalhar e gasta muito tempo trabalhando nisso no seu intelecto, quando o verdadeiro inimigo está nas regiões celestiais, no campo espiritual. Porque quando nós estamos revestidos do poder de Deus, nós conseguimos lidar com tudo. Porque maior é o que está conosco. Deus ele nos capacita para que possamos ter a melhor estratégia, o melhor entendimento, o discernimento de espírito, o autocontrole, né, que é o fruto do espírito, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso tudo é bênção de Deus, disponibilizado, fruto do espírito. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso significa de que nesta batalha nós não temos que lutar sozinhos. Temos o Senhor ao nosso lado e os seus anjos, que são ministros, como os labareda de fogo, ministradores que nos protegem, que estão ao nosso redor. O Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos proteger, para nos livrar. Olha que interessante. Muitas das vezes em batalhas nós pensamos, será que ninguém me ouve? Será que eu estou sozinho? Muitas das vezes a gente não tem essa visão espiritual de entender. Olha o que a palavra revela. Olha que esperança gloriosa no nosso coração. Então você não está sozinho nas suas batalhas. O anjo do Senhor está ao seu lado. O Espírito de Deus está dentro de você. A palavra está aqui, é só ler. Disponibilizado, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para que possamos entender a palavra e revelar Cristo, a essência de Cristo, para que possamos prevalecer no meio das dificuldades em todos os momentos, seja na alegria, seja na dor, na esperança. Em todos os momentos, Jesus está conosco. Então o apóstolo Paulo ele usa essa figura de linguagem para que o crente ele se revista da armadura de Deus para que possa prevalecer e se tornar vitorioso. Ele dá então as orientações. Primeiro, o capacete da salvação. Bem brevemente eu vou resumir para o vídeo não ficar muito extenso, mas pense comigo, o que o capacete poderia proteger? A nossa mente, os nossos pensamentos. Aonde o inimigo mais age é nos pensamentos das pessoas, lançando setas. Você não vai conseguir, você é incapaz, ninguém te ama, você é desprezado. Mas há um Deus que te ama e deu a vida por mim e deu a vida por você. Então, estas setas malignas, os dados inflamados do maligno não podem afligir a mente, o coração do crente. Você tem que estar revestido
do capacete da salvação, pensar em coisas boas. Tudo que for honesto, a Bíblia diz, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, se há uma boa procedência, nisto se ocupai, nisto pensai. Então os nossos pensamentos têm que ser da palavra, de coisas boas, para que possamos ter uma vida plena. A nossa vida, ela é de acordo com o que nós pensamos e meditamos. O mundo vai ser enxergado de uma forma que nós pensamos. Se você só pensa coisa negativa, tudo vai ser negativo. Se você tiver um pensamento de fé, as dificuldades não vão te abalar. Muito pelo contrário. Porque nós temos uma visão de fé e mesmo em situações impossíveis aos olhos humanos, o Senhor age. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a couraça da justiça, ela protege essa parte, o peito, o coração, os nossos sentimentos. A espada, que é a palavra, crente não pode deixar de ler a palavra, meditar na palavra de dia e de noite para não ser enganado contra as afrontas do maligno. O inimigo, quando foi tentar a Cristo, ele utilizou a astúcia de usar a palavra contra o próprio Senhor. E o Senhor utilizou a palavra para vencê-lo. Então, o crente fiel, ele tem que estar pautado, meditando de dia e de noite, guardando a palavra em seu coração. Não é simplesmente deixar a Bíblia aberta em cima de uma cômoda, de cima de um armário ou qualquer outra coisa. Mas é guardar no coração, meditar. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. O cinturão da verdade. A mentira não pode estar presente na vida do crente, porque o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que o pai da mentira, a única coisa que o diabo é paterno, ele tem essa paternidade, é a mentira, porque não há nele verdade nenhuma desde a criação do mundo, né? Então o crente, ele não deve estar mentindo de forma nenhuma. É só uma mentirinha. Negativo. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Tudo que for negativo, tudo que for ruim, o Senhor, ele não está presente. E no verso de número 15, fala: e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Há um hino muito conhecido que fala assim: que meus pés somente vão aonde o Senhor eu possa ir. Então, o Senhor, ele nos guia. Que os nossos passos, o nosso proceder, o nosso caminho seja um caminho de paz. Ter a paz com todo, a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Então, para que possamos ter uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa, uma vida próspera na presença de Deus e vencendo as batalhas, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Foi um vídeo breve, uma rápida reflexão, para que eu possa falar sobre toda essa mensagem, todos esses aspectos. Demoraria um tempo bem grande, né? Então, mas quem sabe eu não deixo para uma próxima oportunidade. Se este vídeo fez sentido para você, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Muito obrigado por assistir até aqui. Amém? Deus abençoe.